Oi meninas, hoje a gente vai fazer uma manutenção. Esse cílio já tinha mais de um mês, tá, de feito. Olha só como ele tava maravilhoso, gente, para um mês. Maravilhoso essa retenção, hein? A manutenção a gente vai remover os cílios crescidos e vamos preencher os que caíram, tá? A manutenção é muito importante para que os cílios continuem crescendo de uma forma saudável. Então a gente vai fazer o processo da higienização normalmente, né? Como a gente faria numa aplicação, a gente vai usar a espuma de limpeza da Sobelli e vamos fazer a higienização normalmente como a gente faria numa aplicação comum. Aqui no caso é um 4D, um volume 4D, né? Porém, a manutenção ela é a mesma para todo tipo de fio. O que vai mudar é se for um fio a fio ou se for um fio tecnológico, é a forma como você vai estar fazendo essa remoção mecânica. Vou mostrar para vocês hoje como é que se faz ela, tá? Então vamos higienizar com a espuma de limpeza, com o pincelzinho de batom descartável, tá? E depois a gente vai remover com o lenço de papel e água filtrada, tá? Lembrando que não pode usar algodão na extensão de cílios. Apliquei o Aqua Primer, tá? Eu aplico o Aqua Primer quando tem poucos fios, tá? Quando tá bem cheinho, eu não aplico, tá? E quando é cap, eu também não aplico o primer, tá? O Aqua Primer a gente pode aplicar em todo tipo de fio, tá? Mas em fios oleosos é melhor que a gente aplique o primer à base de álcool, que é aquele primer da Sherry que eu uso, que eu mostro pra vocês, tá? Nesse caso eu usei o Aqua mesmo, tá? Pra deixar esse fio mais alcalino e pra receber melhor as extensões. E sempre seca depois do primer, sempre secando as extensões e penteando com um ventiladorzinho. Agora a gente vai isolar os cílios inferiores com o pad primeiro e depois com a fitinha transpore. Essa fita aí eu coloco o pad por baixo e as fitas por cima, tá? E também, gente, tem que colocar sempre abaixo da linha d'água, como eu sempre falo pra vocês, pra não causar uma esclerite no olho da cliente, tá? Tem que colocar bem presinho pra que não colhe os cílios de cima nos cílios de baixo. Mas se a cliente ficar apertando o olho, ficar se mexendo muito, ficar coçando o olho, ficar tentando abrir o olho pra mexer no celular, vai acabar grudando, tá, gente? Porque daí não tem o que a gente possa fazer, o pad vai sair do lugar, tá? Então você tem que explicar pra sua cliente antes de iniciar o procedimento. Falar, olha, agora eu vou começar a aplicação, tenta não ficar mexendo o olho, tenta não ficar apertando o olho, porque a gente vai fazer a aplicação e se você ficar mexendo o olho, vai sair as fitinhas do lugar. Então eu não vou conseguir evitar que colhe os cílios no de cima no de baixo, tá? Então você vai explicar isso pra sua cliente. Mas se colar, gente, é só você descolar, é bem fácil. Agora vamos iniciar fazendo a remoção mecânica dos pelinhos que já cresceram, né? Vocês podem perceber, os pelinhos eles ficam bem longe da raiz, os que já cresceram o suficiente pra gente remover. Então vamos lá. Como aqui é um fio tecnológico, a gente vai fazer dessa forma. A gente vai segurar uma ponta e a outra ponta com a outra pinça, cada ponta com uma pinça, e vai puxar as duas pro lado. Fazendo assim, gente, vai sair bem mais fácil no caso do fio tecnológico, tá? E não vai danificar os cílios da cliente. Nesse caso, gente, não saiu por completo. Pode acontecer se você fizer isso e o cílio já sair inteiro, já desprender ali da base. Nesse caso, não saiu. E aí, o que acontece? Vai ficar um fio só preso. E aí, vai ser o que a gente faz no fio a fio. Que eu vou mostrar pra vocês, ó. Ficou um fiozinho só preso. E a gente vai fazer uma remoção igualzinha a gente faz no fio a fio. Que é a remoção de você segurar os cílios natural com uma pinça e os cílios sintético com outra, tá? Eu acabei ficando com a mão um pouco na frente, gente, mas vai dar pra ver uma hora. Aí, ó. Você segura o fio sintético com uma pinça e o natural com a outra. E aí você puxa o fio pra cima e aí vai sair. Se tiver muito difícil, você pode dar umas apertadinhas com a pinça aonde tem a cola dos cílios, pra a cola ficar um pouco mais fácil de sair,
tá? Então é assim que a gente faz a remoção mecânica. Depois que você fizer isso em todos os cílios, aí a gente vai começar a preencher. Então aí eu tô removendo, né, os cílios que cresceram pra gente poder começar a fazer a aplicação. Então a aplicação a gente vai fazer normalmente, né, como a gente faria numa aplicação normal, a gente só vai preenchendo aonde ficou sem cílios, tá? E vamos fazer o mesmo mapping que a gente fez no começo. O ideal no início é que vocês marquem o mapping da cliente na ficha de anamnese, né? Com o tempo vocês vão acabar decorando o mapping dessas clientes e daí não vai ter mais a necessidade de vocês marcarem, né? Vocês já vão saber. Como vocês sabem, eu não desenho mapping, tá? É bem raro eu fazer e raspar um mapping diferenciado. E aí a gente vai fazer a aplicação normal, tá, gente? Deixando aí a distância da pálpebra, a distância correta, fazendo a acoplagem com a pressão que a gente faz normalmente, respeitando o isolamento de cada cílios, colocando apenas um fio em cada cílios, né? Porque nesse caso a gente não tá fazendo uma técnica de cap, a gente tá fazendo uma técnica normal de um fio 4D, né? De um volume árabe. Então a gente vai fazer o isolamento fio por fio, tá? Vocês estão percebendo também que eu estou sem luva nesse vídeo, mas é porque eu comprei o tamanho errado. Então, eu higienizei a mão antes com álcool, tá? Mas o ideal é que vocês usem luva, tá? Então, eu vou fazer o isolamento, vou fazer a aplicação e vou ir penteando sempre pra ver se não teve nenhuma falsa acoplagem. Meninas, lembrando, não tem problema você ir penteando durante a aplicação, tá? Mas também não precisa colocar um fio e pentear. Coloca um fio, penteia, um fio, penteia. Isso não tem necessidade de vocês fazerem, tá? Porque vocês vão perder muito tempo. Então, assim, você coloca uma quantidade boa de fios, depois você penteia. Coloca aí uns 30 fios, 40 fios, aí você penteia, tá? Não tem necessidade alguma de você pentear cada fio que você coloca. Lembrando que quanto mais preenchido vocês fizerem os cílios, mais cílios volta para manutenção, tá? Então, assim, o ideal mesmo é que vocês preencham 100% em todos os cílios. Ah, Lê, mas a minha cliente não quer um cílios tão volumoso e ela tem muitos cílios. Nesse caso, você não vai preencher 100%, tá, gente? Existem exceções, né? Você olha, não vou preencher 100% porque senão vai ficar muito volumoso e ela não gosta. Ou então eu vou oferecer outra técnica. Ela quer fazer um 4D, eu vou oferecer um brasileiro, que vai ficar menos volumoso, já que ela não gosta, né? Vou oferecer um 3D e aí eu preencho 100%. Caso ela insista em querer o 4D, você fala, então eu não vou preencher 100%, senão vai ficar muito cheio e você não vai gostar. Você explica para sua cliente tudo isso, dá as opções para ela, mostra a foto e também deixa bem claro para ela que não vai ficar igual da foto, tá? Isso é uma coisa que vocês também tem que falar, porque tem cliente que acha que fica, tem cliente que chega com a foto e fala assim, eu quero esses cílios. E aí não dá, né, gente? Porque os olhos são diferentes, os formatos são diferentes. É muita coisa pra gente ver para um cílios ficar igual ao outro. Não fica, não adianta. Nem se cobrem isso, tá? A pessoa chega e fala assim, eu quero esse cílios. A gente pode até fazer a mesma técnica, mas igual não vai ficar.
Depois de preencher os cílios, eu vim secando com o ventiladorzinho. Depois eu apliquei o finalizador, né? O finalizador, vocês sabem que a função dele é fazer a cura da cola, né? E passei a bruma também, para que não tenha ardência nos olhos e que melhore também a retenção. E eu vou mostrar pra vocês agora o resultado que ficou desses cílios, que ficou bem preenchidinho, ficou bem bonito, maravilhoso.